paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao nosso Deus poderoso. Irmãos, quero ler aqui a palavra em Daniel, no capítulo 5, no versículo 4. Aleluia! Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de frente do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Glória a Deus, aleluia. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta palavra aqui é uma palavra poderosa, como a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, irmãos, esta palavra aqui está falando a respeito do rei Belsazar, glória a Deus, aleluia, que ele fez um banquete, louvado seja Deus, e deu bebidas, deu vinho, glória a Deus, na presença de 1000 homens e mulheres, 1000 pessoas. Então, irmãos, esta palavra está dizendo que o outro rei, antes desse Belsazar, havia tirado as vasilhas do templo e guardado para que não ficasse ali. Então, quando esse rei Belsazar, ele fez esse banquete, então ele foi e pegou as vasilhas do templo, as vasilhas sagradas que estavam guardadas, e trouxeram para oferecer a bebida para os seus companheiros. Mas aquilo desagradou muito aos olhos de Deus. E quando eles estavam ali, os reis, as concubinas, as mulheres deles, todos bebendo, farreando, festejando. Glória a Deus, aleluia. Então, na mesma hora, apareceu na parede uns dedos escrevendo na parede. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. E ali, aquele rei que viu esta mão escrevendo na parede, viu os dedos e uma parte da mão, creio eu, com a parte da mão. Ali ele ficou sem chão. Disse aqui a Bíblia que ele mudou o seu semblante. Aleluias. E os pensamentos ficaram turbados e as suas juntas dos seus lombos se relaxaram e os joelhos batiam um no outro. Louvado seja Deus. Já pensou, irmãos? Alguém estiver aí desobedecendo a Deus, no exato momento, ele vê a resposta de Deus ali, repreendendo. Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, no versículo 24, está dizendo: então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o seu reino e acabou. Tekel, pesada fostes na balança e foste achada em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Louvado seja Deus. Irmãos,
diante de uma palavra dessa, eu não sei como que as pessoas ficam aí zombando de Deus. Não sei como as pessoas ficam aí zombando de Deus e blasfemando contra Deus. O diabo já cegou parte das pessoas que carregam a Bíblia e falam que são crentes, que servem a Deus. Tem pessoas que estão em cima, talvez nem em cima do altar, dentro das igrejas, porque agora eles ficam correndo. Eles ficam correndo para lá e para cá e fazendo tudo da carne. Eles não têm medo de ser punido na mesma hora, porque esse Deus aqui, que enviou aquela mão para escrever, sem ninguém saber quem era, ele é o mesmo Deus. E está escrito na Bíblia que ele não deixa escarnecer. O que é escarnecer? Ele não deixa as pessoas ficar zombando da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Mene, tekel, ufacim. Esta é a interpretação daquilo. Neme, contou Deus o seu reino e o acabou. Louvado seja Deus. Ali mesmo, o reino que aquele rei reinava foi acabado. Acabou ali mesmo no momento. Glória a Deus, aleluias. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãos, quantas pessoas que já está até cansativo. Todas as pessoas falando a mesma coisa. O povo, a humanidade não sabe mais o que fazer. Com tanta palhaçada dentro das igrejas e falando que está servindo a Deus. Falando que está servindo a Deus. Por isso, irmãos, que tem pessoas que não concordam de alguém falar eu sou crente, eles falam até Satanás é crente. Mas é porque a palavra crente significa crer e o diabo também crer que estremece, só que ele não obedece. E quantos que estão aí usando a Bíblia, usando a palavra, fazendo como se estivesse pregando. Agora me conta, irmãos, quem é que vê transformação de vida nessas igrejas? Quem é que vê Deus na vida desse povo? Mas a hora de Deus vai chegar. Deus vai ter um particular com essas pessoas que estão blasfemando, murmurando, escandalizando. Está fazendo dos irmãos que vai na igreja, humildes, às vezes sem muita sabedoria, eles estão aproveitando. Glória a Deus, aleluia. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãos, essas pessoas, com certeza, vai ser achado em falta diante de Deus. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que Satanás, ele conhece a Bíblia. Satanás, ele conhece a Bíblia. E esse tipo de sabedoria, irmãos, que nós estamos vendo aí dentro das igrejas, assim, dentro das quatro paredes, isso são frutos que Satanás coloca na mente dessas pessoas que se titula profeta. Mulheres aí dizendo que é missionária, não tem nada de Deus. Para começar, a Bíblia fala, tampa a nudez do seu corpo, a nudez do seu corpo, a vergonha do seu corpo. Aí tem pregadoras aí, igual aquela que anunciou o luto dela, eu ainda não tinha visto ela com roupas decotadas. Vi ela com a blusa decotada essa semana, eu fiquei horrorizada. Em cima dos palanques, falando que está pregando a palavra de Deus. Porque isso para mim não é púlpito, é
palanque. Palanque. Onde eles se apresentam e a glória é para eles. Os irmãos já viram que no meio desse povo a glória é para eles? Depois vai sentar numa mesa, vai para lá responder pergunta, falando que está no podcast e fica ali fazendo de conta que é crente, que serve a Deus, que tem temor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Igual aquele, teve aí um adolescente aí que estava falando que o voto é de Deus. Como é que Ana fez voto e ela foi respondida? O voto de Ana não foi pedindo dinheiro às pessoas pobres, fracas. Talvez nas suas casas não tem nem nada para comer. Talvez uma pessoa vai de pé para uma igreja, achando que vai servir a Deus. Aí chega lá, tem pessoas tomando os trocadinhos que ele tem. Está na memória de Deus. Está na memória de Deus. Irmãos, deixa eu contar para vocês uma coisa aqui, que esses olhos meus viu dentro de uma igreja. Uma vez tinha uma irmã em cima do púlpito, ali fazendo aquela primeira parte do culto. Aí depois estava dando oportunidade, aí veio uma mulher lá que diz que é obreira, e ela não gostava dessa irmã que estava em cima do púlpito fazendo a primeira parte, não. Aí ela ficou de lado assim, que não estava nem de frente para o povo e nem de frente para a irmã que estava no púlpito. Aí ela começou a gritar com toda a força que ela tinha assim, ó, sua queda está preparada, quando você cair você não levanta mais, você vai ver. Falando com a irmã que estava no púlpito, mas só que ela estava era jogando sotaque. Irmãos, os meus olhos viram como eu estou aqui agora, vendo essa Bíblia, vendo tudo na minha frente. Quando ela estava desse jeito, desafiando a irmã que estava no púlpito, de repente a voz dela foi cortada. A voz dela foi cortada e aí agora ela ficou assim, igual uma pessoa quando vai no ouvido de alguém e fala baixinho no ouvido de alguém para outras pessoas não escutar, assim que ela ficou. Assim que ela ficou. Quase perdeu a voz no momento. Eu tomei um susto, pensei, meu Deus, o que é isso? E ela ficou desse jeito, depois saiu, entregou o microfone e saiu. Quando passou uns 3 dias, ela falou lá na igreja assim, vocês viram, irmão, o diabo quase cortou minha voz. Dentro da igreja tem as pessoas que não estão em vigilância. Talvez eles não perceberam, mas no momento eu vi a cobrança de Deus na vida dela por causa do egoísmo, por causa da ira, por causa da contenda, desrespeitando o altar do Senhor. A voz dela foi cortada, irmãos, num momento ela ficou quase muda. Então eu quero deixar essa palavra aqui para esse povo, que se intitula aí profetas e missionárias. Tenha mais temor de Deus, porque Deus é fogo e fogo consumador. Deus dá a vida, mas se Ele quiser, Ele tira. Tudo está na mão de Deus. Deus tira a vida, Deus dá saúde, Deus dá tudo, porque tudo está na mão dele. Ele não deixa escarnecer. Ele não deixa ninguém zombar. E Deus pode cobrar desse povo aí, ó, para o mundo inteiro ver e saber que Ele é Deus. Aí Ele fecha a boca do restante. E Deus abençoa poderosamente a sua vida. Que Deus venha, né, irmãos, nos dar força e nos ajudar a nós temer o Senhor, para que nós não venha misturar com esses porcos, porque do jeito que está parecendo um tanto de porcos lameando assim num chiqueiro, como diz a Bíblia. Deus abençoa poderosamente, para a glória do Senhor. Ativa aí o sininho, compartilha e se inscreve, que Deus vai te recompensar, em nome de Jesus. Amém.